Esse ponto é dupla face, ou seja, você pode escolher o lado aí que você vai utilizar na sua peça, mas no vídeo eu vou explicar direitinho como fazer para ele ficar assim com esse efeito dupla face, só utilizando o ponto baixo feito de uma forma diferente. Para fazer esse ponto eu estou utilizando um cordão com 30 correntes, mas é só fazer o cordão inicial com um total de número par. O total de correntes precisa ser par para que o total de pontos baixos na primeira carreira seja ímpar, e assim dá certo seguir o mesmo passo a passo. Fiz aqui 30 correntes e vou voltar fazendo ponto baixo a partir da segunda corrente. Só que eu não vou pegar aqui na frente, vou pegar sempre o avesso da corrente. O avesso da corrente fica assim, olha, eu vejo que nós temos somente um fiozinho aqui no avesso da corrente. Na frente da corrente nós temos os dois fiozinhos, tá vendo a diferença? Avesso, frente. Se eu pegar esse pontinho aqui do avesso, olha, esse fiozinho que fica aqui no avesso, significa que na frente do trabalho vão ficar os dois fios, assim, olha. Se eu pegar somente o fiozinho lá do avesso, aqui na frente vão ficar os dois fios assim, na frente aqui do trabalho na agulha, eu pegando somente o fiozinho do avesso. Então veja que eu tenho o fio na agulha, vou pular uma, vou voltar na segunda, pegando somente o fiozinho do avesso, então vou fazer ponto baixo. Se você não apertar muito as correntes iniciais, facilita, e é só segurar ela assim de lado, pegar esse fiozinho no avesso para fazer ponto baixo. Já estou chegando no final do cordão aqui, olha, se você encontrar muita dificuldade para pegar somente o de trás, como eu disse, tente pegar os dois da frente, e aí você vira e faz somente na laçadinha que sobrou lá na agulha. Eu pego os dois deixando aqui na frente e utilizo o de trás para fazer o ponto baixo. Fiz um cordão com 30 correntes, vou fazer esse ponto baixo então até a última corrente. E assim, olha, finalizo a primeira carreira com um total de 29 pontos baixos. Como eu disse, é muito importante que o total de pontos baixos nessa primeira carreira seja ímpar. Vou começar a segunda carreira virando o trabalho, trazendo o fio para frente, e assim eu viro, ele fica aqui na lateral. Vou começar no primeiro ponto baixo, veja que eu não pulo nenhum ponto, começando então no primeiro, vou buscar e fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto, e assim essa lateral fica correta. E vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos. Temos 29 pontos baixos na primeira carreira, vou fazer ponto baixo em cima de todos eles, no final teremos a mesma quantidade. Mas na hora de fazer o último ponto baixo dessa carreira, eu mostro para você não errar a quantidade, tá? Veja que eu estou fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos, então na segunda carreira. Aqui, olha, dá para notar onde fica cada um dos pontos. Se você tiver dúvida, olha na parte de cima, onde nós temos os dois fiozinhos, significa que precisamos pegar os dois assim, olha, para fazer ponto baixo na direção dele. Então tem essas duas formas de você verificar o local correto de fazer o ponto baixo. Então o último aqui, pegando os dois fiozinhos, eles ficam quase na lateral. Faço o último ponto baixo dessa carreira e pode conferir aí se tem a mesma quantidade da primeira carreira, ou seja, 29 pontos, pode seguir em frente. Vou começar a terceira carreira virando o trabalho sempre do mesmo jeito. E agora eu vou começar a fazer os pontos intercalados, tá? Veja que eu virei o trabalho, vou no primeiro ponto, vou fazer ponto baixo. Carreira 3, então, ponto baixo no primeiro ponto. Na direção do segundo ponto, eu vou fazer o ponto baixo, só que pegando aqui, olha, no pé da primeira carreira, na corrente que eu fiz a primeira carreira de ponto baixo. Então, vou pular o primeiro, porque eu já fiz ponto baixo na direção dele, vou na direção do segundo e vou fazer o ponto baixo nesse ponto aqui. Só que ele fica mais alongado, então eu vou deixar esse fio vir um pouco mais para o meio da agulha, para ele não ficar alongando esse fio da laçada. Assim, olha, eu introduzo a agulha lá na carreira de baixo, vou buscar o fio que vem do novelo, puxo ele lá para cima para ficar com a mesma altura, para não ficar repuxando, tem que alongar ele para ficar com a mesma altura. Agora sim, concluo o ponto baixo. Se ele ficar assim, trançando um para o lado, outro para o outro, não se preocupe. Quando a gente for fazer a próxima carreira, a gente corrige isso aqui, tá? Então não se preocupe dele ficar entrelaçado um no outro. Fiz esse ponto mais alongado, no próximo ponto eu faço um ponto baixo na carreira de cima mesmo. E agora eu vou fazer outro ponto desse mais alongado, pegando na mesma direção, aqui na carreira de baixo. Se você ficar em dúvida, é só olhar a carreira de baixo. Fiz nesse, pulo um, vou no outro. Introduzo a agulha. Tente nunca alongar a laçada que está na agulha. Veja que eu deixo ela sempre vir para o pé, aqui, olha, perto da borracha, para introduzir, assim eu não alongar para essa parte de cima do ponto não ficar deformada. Busco o fio, coloco ele na mesma altura da carreira que eu estou fazendo e faço o ponto baixo.
No próximo ponto, faço ponto baixo aqui na carreira de cima mesmo. Vou mostrar para você se eu alongar essa laçada aqui para buscar, olha, para ficar mais fácil introduzir a agulha para pegar a próxima laçada, como vai ficar a parte de cima desse ponto. Olha aí, fica feio, fica esquisito, não fica correto. Por isso, sempre ajustar dessa laçada, deixar ela vir mais para o pé da agulha, para próximo aqui do dedo, e aí você introduz a agulha, olha, a ponta da agulha vai lá para buscar o fio e trazer ele para ficar com a mesma altura e aqui fazer o ponto baixo. Agora é só seguir intercalando, olha, ponto baixo e depois um ponto baixo alongado, pula um ponto, pega na carreira de baixo para fazer esse ponto mais alongado. O que você pode encontrar de problema nas próximas carreiras? Se você apertar essa laçada, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Se você fizer essa laçada aqui, olha, muito apertada, desse jeito, olha, desproporcional, apertada assim, o meio aqui do trabalho vai ficar mais curto e vai ficar puxando para fechar como se fosse uma canoa. Então é muito importante quando buscar essa laçada aqui, só finalizar o ponto quando você se certificar de que ela está na mesma altura da carreira que você está fazendo. Assim a carreira completa que o trabalho vai ficar sempre igualzinho. Como aqui é só repetição, então essa aqui inclusive é uma carreira de repetição, vou fazer ela até o final e aí eu mostro como fazer a próxima carreira que já começa a dar o efeito aqui do ponto. Já estou chegando no final da carreira e se você fez a primeira carreira com um total ímpar de ponto baixo, aqui olha, nessa terceira carreira, o ponto alongado fica na direção do penúltimo ponto e na direção do último ponto baixo vamos fazer ponto baixo também. Ele fica aqui, olha, na lateral, mas se você se confundir é só dar uma olhadinha nos dois fios que ficam na parte de cima para fazer ponto baixo na direção dele. Se você contar aqui esses fiozinhos na parte de cima, temos a mesma quantidade, 29 pontos, mas sempre intercalando, começando com ponto baixo e depois ele mais alongado, ponto baixo mais alongado e terminando com ponto baixo, então, a terceira carreira. Vou começar a quarta carreira, virando o trabalho, e agora eu vou começar a fazer uns pontos um pouquinho diferentes. Veja que na direção desse primeiro ponto eu vou fazer ponto baixo. Mas o que você precisa memorizar é que nós precisamos, nessa carreira de volta, após fazer a carreira de laçadas, seguir com ponto baixo até que fique na direção dessas laçadas. Então, fiz ponto baixo no primeiro, a laçada está na direção do segundo ponto, então eu vou fazer ponto baixo em cima dele também. Pronto, agora eu já estou na posição correta para começar a intercalar esses pontos. Na direção do próximo ponto, que fica entre as duas laçadas, eu não vou prender com ponto baixo ali. Eu vou pegar uma laçada desse primeiro ponto e uma laçada do segundo ponto. Como eu não tenho a lateral para cá, vou deixar sobrando o primeiro, pego sempre o segundo, o que está mais próximo. E agora faço o ponto baixo, sempre trazendo o fio assim, olha, veja que eu introduzi a agulha, vou trazer o fio para facilitar. Vou puxar ele, temos duas laçadas na agulha. E outra observação, ajustar para ficar com a mesma altura e não ficar repuxando e fazer o ponto baixo. Veja que sobrou uma laçada na direção sempre à direita dele e nós temos aqui o espaço para o ponto baixo. O próximo ponto fica entre as laçadas, então eu faço ponto baixo nesse aqui, que fica à direita da laçada. Na direção do próximo ponto, na verdade eu vou fazer um ponto igual a esse aqui, olha, pegando a laçada que sobrou e a primeira do próximo fio. E vou fazer ponto baixo, ajustando para levar para a altura. O ponto baixo que fica ao lado da laçada que sobrou, sempre ao lado direito, faço ponto baixo. E depois faço ponto baixo prendendo um fio de cada uma das laçadas que eu tenho na carreira de baixo. Vou repetir com mais calma, olha, veja que sobrou uma laçada, à direita dessa laçada nós temos aqui o espaço para o ponto baixo, então faço o ponto baixo aqui na carreira mesmo. O próximo ponto, pego esse fio que sobrou dessa laçada com o fio da próxima também e faço o ponto baixo, ajustando eles no comprimento aqui na altura do ponto. À direita da laçada que sobrou, faço um ponto baixo. Pegando os dois fios, faço um ponto baixo, levando para a altura do ponto. Como você pode ver, é só seguir repetindo assim até o final da carreira. Quando chegar no final, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da carreira e veja que eu vou fazer ponto baixo à direita da laçada que sobrou. Depois, pegando os dois próximos fios, faço o ponto baixo juntando eles na parte de cima.
faço ponto baixo na direção da laçada que sobrou. Como não temos uma segunda laçada aqui para fazer companhia com essa que sobrou, então eu vou finalizar a carreira com mais um ponto baixo, pegando esse ponto aqui da lateral, olha, que ficou sobrando. Temos aqui mais um ponto baixo, vou introduzir a agulha nesse mesmo lugar e vou fazer ponto baixo. Ou seja, começamos a carreira fazendo 2 pontos baixos, finalizamos também fazendo 2 pontos baixos. Lembra que eu caminhei com um ponto baixo, o segundo na direção das laçadas para começar a intercalar. E aqui também, então, termina igual com 2 pontos baixos, finalizei assim a 4ª carreira. Vou começar a 5ª carreira virando o trabalho e agora exige um pouquinho mais de observação, porque eu preciso intercalar essas laçadas. Então, após virar na 5ª carreira, eu preciso começar fazendo a laçada pegando aqui na carreira de baixo. Assim que eu virar, eu não faço ponto baixo, eu já vou fazer esse ponto com a laçada, pegando nessa direção, vou buscar o fio, alongar e fazer o ponto baixo com essa laçada mais alongada, isso na 5ª carreira. Na direção do próximo ponto, eu faço ponto baixo, só pegando na carreira de cima. Olha, o próximo ponto é o que fica na direção que eu vou utilizar, por isso eu já faço então pegando na carreira de baixo. Não utilizo ali em cima, e sim na carreira de baixo. Quando você introduzir a agulha, com o dedo aqui atrás, você vai sentir que se essa agulha vai introduzir exatamente entre esses fiozinhos que a gente entrelaçou. Se você acertar o ponto aqui, olha, como eu mostrei, aqui desse lado, esse que fica sempre ao lado esquerdo das duas laçadas, se você introduzir a agulha aqui, ele já sai naquela posição correta. Mas é sempre bom conferir, mas nem precisa ficar olhando quando você acostuma com o dedo que está aqui na parte de trás, você sente onde a agulha já está saindo. Fiz ele mais alongado, vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Veja que na direção desse ponto nós não temos um ponto visível aqui embaixo. Na direção do próximo, olha, fica na direção desse ponto que fica à esquerda das laçadas, vou introduzir a agulha e vou fazer o ponto baixo. E vou mostrar para você que ele sai exatamente aqui, olha, entre a junção dos pontos que nós temos lá na carreira de baixo. Nos primeiros, talvez você encontre um pouco de dificuldade, vai observar um pouco mais, mas depois você acostuma na 3ª, 4ª carreira, você já vai fazer sem precisar ficar virando. O meu dedo, olha, já está procurando onde está a junção, vou introduzir a agulha e ele sai exatamente na junção. Porque acontece às vezes de sair ao lado do ponto e tal, e ele precisa ficar exatamente na junção dos pontos, tá? Mas é sempre intercalando, um ponto baixo, uma laçada, pegando nesse ponto que fica à esquerda das laçadinhas que nós temos na carreira anterior. Então, olha, e importante sair assim com o ponto na junção dos pontos que nós temos lá na frente do trabalho. Olha só, dessa vez termina diferente também. Vou fazer ponto baixo na direção desse ponto. À esquerda das laçadas que eu tenho é exatamente o ponto da lateral, ou seja, o último ponto. Então significa que o último ponto, assim como o primeiro dessa carreira 5, é um ponto baixo alongado, pegando lá na carreira de baixo, e aí não temos ele preso aqui na lateral como o ponto baixo normal, comum, né? E finalizei aqui então a carreira 5. Só recapitulando então que as carreiras sempre começam e terminam do mesmo jeito. Eu comecei fazendo essa laçada um pouco mais alongada, terminei fazendo a laçada mais alongada também. Veja que ele fica um pouco mais na lateral, mas não se preocupe. Dá certo porque na próxima carreira a gente vai intercalar os pontos, né, para fechar eles assim, fazendo a junção das laçadas. Então eu vou começar a próxima carreira virando o trabalho e desta vez eu vou fazer ponto baixo na direção dessa laçada, olha, fazendo ponto baixo aqui na direção desse mesmo ponto. E ficou já entre as duas laçadas, que é exatamente a posição que eu preciso para fazer a carreira de junção das laçadas. Então, o próximo ponto fica entre essas laçadas, então significa que eu já preciso fazer o ponto baixo pegando um fio de cada uma das laçadas e fazendo a junção deles com o ponto baixo na parte de cima, assim. Na direção da laçada aqui, olha, em cima temos o ponto baixo, tá vendo que é repetição agora do que nós já fizemos? E na direção desse ponto que fica entre as laçadas, eu faço o ponto pegando as duas laçadinhas, um de cada ponto. O ponto baixo no ponto que fica à direita da laçada que sobrou. E o próximo ponto fazendo a junção das duas laçadas. Eu vou fazer mais essa carreira aqui para mostrar para você como finaliza e como começa novamente a próxima carreira, mas como eu disse, é só repetição. Então, se você já pegou o jeito aí do ponto, é só seguir fazendo até completar aí comprimento ou largura do trabalho que você vai fazer utilizando esse ponto.
Já estou chegando no final da carreira, veja que já começa aqui o efeito desse ponto, que fica muito bonito. Aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo na direção à direita, né, da laçada que sobrou. Agora eu vou fazer a junção dessa laçada com uma que nós temos aqui na lateral. Vou fazer o ponto baixo. E vou finalizar fazendo ponto baixo, já que eu não tenho outras duas laçadas, faço o ponto baixo aqui na lateral. E assim eu finalizo mais uma carreira, como eu disse, da mesma forma que eu comecei. Comecei com ponto baixo e depois a junção. Então terminei aqui também com ponto baixo. Para começar a próxima carreira, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto. Como esse primeiro fica na direção da laçada, então começo fazendo um ponto baixo. O próximo fica na direção desse ponto que fica aqui à esquerda do ponto, então venho aqui no ponto à esquerda, introduzo a agulha, alongo ele para ficar com a mesma altura e faço o ponto baixo. Lembra da outra observação? Ele precisa ficar no meio da junção dos pontos, mas se você acertar o local correto, que é esse ponto aqui que fica logo à esquerda das laçadas, é muito difícil errar. Na direção das duas laçadas eu faço ponto baixo. Na direção do próximo ponto, que fica à esquerda das laçadas, eu introduzo a agulha e faço ponto baixo saindo na junção dos pontos. Como você pode ver, eu vou seguir repetindo assim por quantas carreiras for necessário. Eu já estou repetindo carreiras e é só você rever as carreiras. E é super fácil aqui no blog do crochê, é só você clicar aqui no vídeo e dar uma olhadinha aqui na barra de avanço, que se você clicar nela, abre os capítulos com o início de cada uma das carreiras para facilitar e você repetir para fazer o ponto. Eu espero que você tenha gostado desse ponto e que você utilize aí para fazer algumas de suas peças. Agora falta você me contar qual é o lado, né, desse trabalho você vai utilizar e que tipo de trabalho você vai fazer com esse ponto. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!